para quem também tiver interesse em mais, como filmes, documentários, livros, a gente colocou também na nossa página para que a gente possa aprender um pouco mais sobre essa cultura, sobre essa população. Então, vocês podem entrar no nosso Instagram e lá vocês podem ter acesso a diferentes conteúdos para que vocês possam também aprender um pouco mais. Pessoal, acho que são 10h10, a gente vai começando. O pessoal que for entrando depois, eles vão, então, me mandando solicitação e eu vou aceitando. Mas, desde já, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, agradecer por vocês estarem aqui, desejar um excelente simpósio e que vocês possam aproveitar muito. Agora, eu gostaria de agradecer a doutora Rebeca que aceitou esse convite. A gente fez um teste ontem, a gente pôde conversar um pouco. Ela tem ideias e pensamentos que são extremamente benéficos para toda a sociedade, acredito que isso será passado para nós agora. Eu vou apresentar um pouquinho ela. A doutora Rebeca Carbinato, ela é formada em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC, e especializada em Clínica Médica pela mesma instituição. Hoje, ela é ativista da ONG Doutores da Amazônia. Ela vai trazer um pouquinho para a gente sobre, e eu gostaria de agradecer e desejar uma excelente palestra. Bom dia, doutora Rebeca, tudo bem? O microfone está desligado. Oi, bom dia. Muito obrigado, doutora, por aceitar esse convite. A gente está muito ansioso. E, pessoal, vocês podem mandar dúvidas para a doutora Rebeca no chat, que nós responderemos no final. Lá vai ter uma pessoa que vai estar anotando essas dúvidas, e no final a gente vai responder todas elas. Que esse é o intuito, né? A gente gerar um debate sobre esse tema no final dessa palestra. Então, é isso. Um excelente simpósio para vocês. Bom dia, gente. Meu nome é Rebeca, prazer conhecer todos vocês. Gostaria primeiramente de agradecer por essa oportunidade que vocês estão me dando de aqui compartilhar um pouco da minha experiência de vida e aprender também com vocês. Gostaria de parabenizar a organização desse evento, que é um evento extremamente importante, com um tema extremamente negligenciado, e eu nunca tinha visto um simpósio sobre saúde indígena, e eu fiquei muito feliz em saber que tem uma galera aí se organizando para falar sobre um tema tão importante. Agradecer também a todos que estão participando, que mostram aí seu interesse, né, em discutir sobre, em aprender mais. Estou muito feliz de estar aqui, é um desafio para mim também participar de um simpósio, principalmente online, então de uma forma tão diferente, mas espero que dê tudo certo e estamos aí, a gente vai fazer uma conversa, se vocês tiverem dúvidas, vocês mandam e a gente vai trocando experiências, tá bom? Vou colocar aqui a minha apresentação. Vocês só me avisem se tá tudo certo. Tá dando pra ver? Sim, doutora, tá dando para ver sim. Bacana. A partir de agora eu não estou vendo mais vocês, só vou ver aqui meus slides, tá? Me interrompam se quiserem saber alguma coisa. E vamos começar, então. Bom, como o Daniel falou, eu sou médica, né? Fiz clínica médica aqui pela PUC de Campinas, e atualmente eu sou ativista, já faz 2 anos, na verdade, da ONG Doutores da Amazônia. Essa foto que eu coloquei aí no início da apresentação é um dos indígenas da tribo que a gente geralmente vai, que é do Suruí, Paiter Suruí. Esse simpático senhor aí indígena é o seu Agamenon, com o seu bichinho de estimação, que é essa arara linda aí, que sempre estava lá na tribo com a gente. A gente vai falar sobre a saúde indígena, né, que é um tema historicamente negligenciado, e eu escolhi falar sobre isso porque faz muitos séculos que a saúde indígena foi deixada de lado, né, e a gente finalmente está colocando aí os nossos olhos para esse tema, mas aí a gente tem muito que crescer, muito a caminhar nesse longo caminho aí que é a saúde indígena. Essa é a galera da ONG, Doutores da Amazônia, na tribo que eu falei, dos Paiter Suruí. Originalmente, essa ONG ela foi criada por cirurgiões dentistas,
já faz mais de 10 anos aí que eles trabalham com a saúde bucal dos indígenas, né, e faz em torno de 3 anos que eles abriram para a parte médica. Então, a gente também está no início, tem um grande desafio pela frente, e se vocês quiserem saber mais sobre a ONG, se tiverem interesse em participar, podem me chamar também nas redes sociais, a gente conversa, porque é uma experiência única também de vida, e tenho certeza que vocês gostariam de participar. A gente aceita não somente médicos formados, né, como também acadêmicos. Muitos acadêmicos vão e ajudam a gente lá. Essa foi a equipe que a gente foi no ano passado, a equipe de médicos. Na primeira foto aí à esquerda, você vê a equipe de médicos e acadêmicos, e atrás da gente está a barraca que a gente mesmo que construiu para atender. Os atendimentos serão feitos dentro dessa barraca. A gente dividiu em 4 consultórios e ficou bem organizadinho, bem legal. Aqui à direita, embaixo, tem a doutora Patrícia, que também vai dar uma palestra aqui para vocês. Ela é ginecologista obstetra, levou lá um ultrassom para fazer o exame, né, nas mulheres. Foi uma experiência muito positiva aí para a gente, e acredito que para eles também. Bom, vamos lá então, gente, começar. Primeiramente, gostaria de explicar para vocês que saúde indígena é medicina também, só que além de medicina, é um tema multidisciplinar, envolve história, política, antropologia. Então, aqui na minha palestra, eu vou falar muito pouco sobre medicina, porque a medicina a gente vai acabar aprendendo aí na faculdade, né? Eu vou falar sobre os outros fatores que são importantes para a saúde indígena, que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, que a gente tem que ir atrás. A gente dificilmente tem na faculdade essa parte histórica, né, política, antropológica, e não tem como você trabalhar com saúde indígena sabendo apenas medicina. Você tem que saber muito mais disso, porque eles se comportam de uma maneira completamente diferente, são diferentes etnias, diferentes culturas, perfis demográficos e epidemiológicos completamente diferentes daquilo que a gente está acostumado aqui no nosso dia a dia, né? Outra coisa importante é que na faculdade a gente aprende muito a fragmentar o indivíduo, então a gente acaba aprendendo muito sobre as especialidades, né? E a saúde indígena não é isso, a saúde indígena é muito mais aquela saúde familiar, a saúde geral, a clínica geral do paciente, e não fragmentado. Lembrando que trabalhar com saúde indígena é trabalhar a favor da correção da inequidade histórica que a gente vê aí desde do período da colonização. Então, não é um tema simples de ser lidado, porque a gente está tentando quebrar uma coisa que foi criada, né, e gerada em torno aí de 500 anos, mais de 500 anos, com os indígenas. Então, é um tema extremamente desafiador e multidisciplinar. Nós, como médicos, não podemos apenas ficar focados na medicina, tem que abrir aí a mente. Como eu falei, o atendimento é um atendimento familiar. Eu coloquei essa foto para dar um exemplo de uma família, todos entram no consultório juntos, não é sempre assim, né, mas grande maioria das vezes é assim. Então, entra a mãe, o pai, os filhos, e todos se consultam e querem conversar. É uma dinâmica de atendimento bem diferente, até pela barreira cultural, pela barreira linguística também, de se expressar. Então, tem que ter bastante paciência, e você que tem que saber adaptar aquele meio, e não eles a você. Além disso, também a gente tem que sempre entrar numa aldeia sabendo que eles têm a própria medicina deles. Que a nossa medicina, que é uma medicina ocidental, ela é muito mais recente do que o conhecimento que eles têm, do que a medicina deles, que é um conhecimento milenar, né? Então, a gente tem que respeitar isso deles também e aprender com eles. Ensinar a nossa medicina e também aprender a deles, que tem muita coisa para aprender. Eu coloquei essa foto como um exemplo. Esse é o fundador da ONG, o Dr. Caio, e o Dr. Caio teve uma infecção na perna, secundária a uma picada aí que ele teve de algum animal, e inicialmente eu dei clavulin para ele, né, que é o que a gente sabe fazer, o antibiótico, e esse antibiótico estava demorando a fazer efeito. Aí a Bozena, que é essa indígena, falou que queria ajudar, que queria usar as ervas dela, ela fez ali um trabalho com as ervas dela, essa erva que está em cima da perna dele, depois ela queimou, e acreditem ou não, a ferida melhorou muito depois desse procedimento que ela fez. Clavulin ajudou? Claro, clavulin ajudou. A gente não pode negar, né, a eficácia do antibiótico. Mas também isso que ela fez ajudou bastante a ferida cicatrizar mais rapidamente, porque estava uma ferida bem grande, bem feia, purulenta, enfim. Então, coloquei aí um exemplo para a gente respeitar também a medicina deles e aprender com eles. Começando aí o contexto histórico, né?
Como a gente sabe, a gente aprendeu aí na escola, desde a colonização em 1500, houve uma profunda desigualdade de forças que gerou condições de subordinação e dependência dos indígenas para com os europeus, né? Inclusive na parte da saúde. Por quê? Os europeus trouxeram doenças novas e eles também traziam remédios novos e os índios ficavam dependentes tanto dessa parte de força quanto a parte da saúde, dependentes e subordinados aos europeus. Devido a isso, diversos povos foram dizimados pelo conflito armado, trabalho escravo e epidemias que foram trazidas da Europa, que não tinha ainda aqui no Brasil. Só para vocês terem uma noção, na época da colonização, tinha em torno aí de 5 milhões. Esse número é um número, né, um número que ninguém tem certeza, né, mas é uma média, em média 5 milhões. Tem alguns lugares que falam até que tinha 9 milhões de indígenas no Brasil. Mas, enfim, vamos usar mais ou menos esse dado de 5 milhões de indígenas para hoje ter 900 mil. Então, reduziu aí 4 milhões da população indígena. Sendo que no último século, no século XX, houve um aumento da população indígena porque muitos começaram a se autodeclarar indígena. Então, houve um aumento do número, porque até o século XX, o número indígena era ainda menor do que 900 mil. Para vocês terem uma noção, entre 1554 e 1584, um período de tempo super curto, morreram mais de 60 mil indígenas decorrentes só de epidemias. 80 povos indígenas desapareceram apenas no século XX. Hoje, a gente tem o número exato, 817.963, sendo em torno de 500 mil vivem em terras indígenas, os outros já são urbanizados, 305 diferentes etnias e 274 línguas. Isso mostra pra gente o quê? A saúde indígena também não é uma só. Toda tribo que você vai, a cada etnia que você vai diferente, você tem que se readaptar e aprender tudo de novo, porque você não pode colocar os indígenas num bolo e achar que todos são iguais. Eles são completamente diferentes, inclusive tem muitos que têm briga entre si, guerra entre si por não concordarem. Então, é um desafio porque a gente não pode considerar todos os indígenas iguais. Lembrando que a sobrevivência deles sempre dependeu de políticas públicas, e é por isso que eles foram tão dizimados aí nos últimos séculos, porque nunca houveram políticas públicas para defender a causa indígena, né? Isso é muito recente. As grandes epidemias. Primeiramente, a gente vai falar sobre a varíola aqui, né, em 1563, que ela veio destruindo muitas vidas indígenas, principalmente pelo uso de pertences pessoais europeus, que daí estavam contaminados e passavam para os indígenas, e os europeus viram isso como uma grande oportunidade para se apossarem das terras, tanto que há relatos de que eles davam objetos e roupas de pessoas que estavam contaminadas para os indígenas, justamente para que eles se infectassem, morressem, e os europeus pudessem se apossar dessa terra. Teve também a tuberculose em 1549, a febre amarela em 1685, e o grande mal aí que assola os indígenas desde 1560, mas assim, até o século passado, meio do século passado, né, para o final, o sarampo. O sarampo sempre foi a grande causa que matou os indígenas, infelizmente, devido à sua alta transmissibilidade, elevados índices de morbimortalidade, e assim, depois do sarampo ou de qualquer outra epidemia, o quadro pós-epidêmico é desolador nas aldeias, porque muitos caciques ou muitas lideranças acabam sendo mortas pelas doenças, e isso muda totalmente o padrão de assentamento, da economia de subsistência, como eles se organizam, eles precisam se reinventar depois da morte desses líderes. Então, o quadro pós-epidêmico em aldeias é muito triste. Essas fotos aí a gente consegue ver como é triste a epidemia do sarampo para os indígenas, né? E quanto tempo eles ficaram sem assistência. Falando um pouco sobre as causas dessas grandes epidemias, as pessoas, elas têm um viés, né, de sempre ficar falando que o indígena é mais fraco, que o sistema imunológico do indígena é incompetente. Será que isso é realmente verdade? Eu mesmo sempre falei isso, né, e depois eu fui pesquisar e fui ver que não é, primeiro que não é o único fator, e segundo que não é totalmente verdade você falar que o sistema imunológico do indígena é incompetente. Isso porque tem um estudo que questiona o sistema imunológico ser incompetente
Por quê? Quando o indígena é vacinado, com vírus vivo atenuado, ele produz a mesma quantidade de anticorpo que uma pessoa não indígena produz. Então, assim, o sistema imunológico dele responde a uma vacina. Também responderia bem ao contato com outros vírus, mas é verdade que realmente eles têm contatos com menos vírus, menos quantidade de vírus do que a gente, e até por uma questão de imunidade cruzada, eles acabam sendo mais suscetíveis, né? Mas essa não é a única causa. Tem a questão do fator dietético, que também é controverso, porque muitos estudos já foram feitos em relação à dieta indígena e mostraram que, claro que dependendo da tribo, que, como eu falei para vocês, cada uma tem o seu perfil diferente, mas que a alimentação indígena é de boa qualidade. Também tem a questão de resposta cultural, que, dependendo da tribo, muitos acabam se isolando nas florestas quando estão doentes, e aí não recebem atendimento médico ou alguma assistência e morrem na floresta, como também em outras culturas, ao invés de se isolar, eles se aglomeram. Então, isso também pode gerar alta transmissibilidade dos vírus. E o grande fator aqui que eu quero comentar é sobre a assistência inadequada também. Então, vejam, eu citei aqui 4 coisas e a gente fica falando só que o indígena ele é mais fraco, né? Não é só isso, a gente tem que pensar de uma maneira mais abrangente. Dando um exemplo de assistência médica, que é a grande questão aqui durante a epidemia de sarampo, a Unifesp tem um trabalho muito grande, já muito antigo, foi uma das pioneiras com um trabalho indígena, lá na aldeia do Xingu, no Parque do Xingu, na verdade, e em 1954, quando eles trabalharam na epidemia de sarampo, teve apenas 9,6% de óbitos, o que é um número extremamente menor do que as outras aldeias enfrentaram. Nos Yanomamis também, em 1968, 8,8% de óbitos. Então, a gente vai falar simplesmente que o indígena é mais fraco? Não. O fator mais importante é a falta de assistência multiprofissional dessas aldeias. Então, não existe só dizer que o indígena é mais fraco e então cruzar os braços porque não tem o que fazer. O fator mais importante é a falta de assistência. Os indígenas sempre foram considerados, desde a época da colonização, né, e até os dias de hoje, infelizmente, considerados obstáculos ao modelo de desenvolvimento econômico nacional. Como, por exemplo, na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que acabou afetando várias tribos que dependiam daquele rio, mas ninguém se importou, mesmo assim construiu a usina hidrelétrica, porque precisava de desenvolvimento econômico, né? Tem a questão do garimpo e da exploração de minérios ilegal realizada dentro das aldeias, que ainda é uma realidade, a questão da demarcação de terras indígenas versus a agropecuária, como a gente vê nessa foto aí, a demarcação de terras indígenas, com bastante floresta, com bastante verde, né? E aonde não está demarcado, tudo devastado devido à agropecuária. Isso a gente vê quando a gente vai nas tribos, porque quando a gente está dentro de uma reserva indígena, ali com a ONG, é muito reflorestado, né? Nem reflorestado, porque é floresta nativa. E quando você sai da reserva, é só pasto, é só gado. Então, a gente consegue ver também a importância da demarcação de terras indígenas, não só para a proteção do indígena, como também para a proteção do meio ambiente. Falando um pouquinho agora mais focado na saúde indígena. O que a gente fez com a saúde indígena desde aí da colonização? Primeiramente, no Brasil colônia, lá desde 1500, a assistência de saúde aos indígenas era feita pelos missionários. E também esses missionários, eles tinham o papel de catequização dos índios e eles eram incentivados pela coroa. Por quê? Gerava pacificação e subordinação dos índios para a população europeia. Então, era de extrema importância que os missionários gerassem essa relação de dependência do índio, cuidando da saúde deles e tudo mais. Isso é interessante porque a gente fala de Brasil colônia, mas até hoje isso acontece, né? A gente vê muitas religiões adentrando as aldeias, gerando uma transformação cultural das próprias aldeias. Então, eu também fui em várias aldeias ali, principalmente em Rondônia, que é o nosso local principal que a gente sempre vai, que as religiões adentraram e mudaram completamente a cultura ali deles, a cabeça, gerando também uma relação de dependência, de subordinação. Então, é uma coisa que eu estou falando do Brasil colônia, mas até hoje isso acontece, infelizmente. Aí vem a República, e isso eu já estou passando aí
quase 400 anos, né, para frente. Então, por 400 anos foi a assistência só dos missionários. Então, ali no fim do século XIX, devido à influência do iluminismo, que considerava que a gente, sociedade branca, era uma sociedade superior, que a gente se organizou de uma maneira melhor, eles acreditavam que os indígenas virariam cidadãos trabalhadores como nós, que eles se adaptariam a uma sociedade melhor. Então, isso também não teve proteção nenhuma para o indígena, só colocando eles ali no trabalho, nas indústrias, objetivando o desenvolvimento econômico também, sem prestar atenção na cultura deles. Aí, só no início do século XX, com o Marechal Rondon, que foi um dos primeiros indigenistas, que criou-se o Serviço de Proteção ao Índio. Mas esse Serviço de Proteção ao Índio não era específico para a saúde, era a proteção em relação a trabalho, em relação ao lugar que eles moravam, então era uma proteção mais abrangente, né? O Marechal Rondon teve um papel importantíssimo nisso. A primeira tentativa de acesso à saúde mesmo, focada na saúde, foi em 1950, pelo Dr. Noel Nuttels. Ele focou em quê? Em vacinação, tuberculose e nas principais doenças trazidas pelo contato com o europeu. Então, só em 1950 que começou-se a dar atenção à saúde indígena. Foram 450 anos sem acesso à saúde, isso é muito triste. O Dr. Noel, ele teve uma ideia maravilhosa, que na verdade era muito óbvia, né? Que a gente tinha que dar atenção à saúde que nós mesmos trouxemos a doença para o indígena. Então, responsabilidade dos europeus, dos não indígenas, em tratar essas doenças que os não indígenas mesmo que tinham trazido. Porém, ficamos 450 anos sem acesso à saúde indígena, infelizmente. Em 1967, foi criada a FUNAI, principalmente porque tiveram muitos escândalos em relação à escravidão indígena durante o ciclo da borracha, que foi um período em que o Brasil lucrou muito, em que o Brasil enriqueceu muito no ciclo da borracha, mas às custas também de trabalho escravo indígena. E devido a uma pressão externa, a pressão externa sempre tem um papel muito importante, a pressão internacional, para as questões aqui brasileiras, e foi criada a FUNAI justamente para isso, objetivando, tentando proteger os índios dessa escravidão que foi ridícula durante o período do ciclo da borracha. Essa foto extremamente triste, né? Chegamos à ditadura militar, que é conhecida aí como o milagre econômico, né? E mais uma vez não houve proteção indígena, muito pelo contrário. A economia ela foi colocada acima da proteção indígena, devido à expansão das rodovias, que passavam ali no meio das aldeias, as hidrelétricas, a exploração mineral. Então, isso foi considerado muito mais importante do que a proteção indígena durante a ditadura militar. Foi uma época também que os indígenas sofreram muito. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei um exemplo aí da rodovia Cuiabá-Santarém, que é super conhecida, BR-163. 600 índios que moravam ali naquela região foram reduzidos a 79 por causa de doenças, de trabalho, e esses 79 que sobraram foram compulsoriamente transferidos para o Parque do Xingu, que é no Mato Grosso. Ou seja, pessoas que moravam ali por séculos, milênios, culturas que estavam ali há muito mais tempo antes da gente chegar, simplesmente falaram, olha, vocês 79 aí que sobraram, a gente matou todo mundo, mas os 79 sobraram, agora vai ali para os seus coleguinhas do Xingu. Sendo que nem eu falei para vocês anteriormente, é completamente diferente a cultura de uma tribo e outra, de uma etnia e outra. Então, não é tudo indígena, você não pode simplesmente pegar os 79 e falar assim, vai ali com os seus amigos, porque eles não são amigos, eles não se conhecem, eles vivem diferente, falam línguas diferentes. Então, assim, foi algo totalmente compulsório e sem respeito. A saúde indígena pela FUNAI, a FUNAI ela não tinha só esse foco da saúde indígena, ela tinha várias questões. Então, na questão da saúde, no braço da saúde, ela funcionava como equipes volantes de saúde. Essas equipes volantes, elas tinham ações fragmentadas, usavam um método curativo e medicalizante, não tinha integralidade ou preparo da equipe. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, como ONG, eu faço parte da ONG, e a gente tem que tomar cuidado para não se tornar essas equipes volantes, né, fazendo ações fragmentadas, levando simplesmente o nosso remédio, achando que a gente vai chegar lá a medicalizar os índios e curar todo mundo, colocando a nossa medicina acima da medicina deles, sem preparo da própria equipe da ONG, sem integralidade. Então, isso é uma coisa que a gente também, como ONG, tem esse desafio para
fazer o melhor trabalho possível, né, e não ter ações fragmentadas, como o exemplo aí na época da FUNAI. Para vocês terem uma noção, em 1980, as equipes de assistência à saúde indígena eram só formadas por auxiliares de enfermagem. Os auxiliares de enfermagem são muito importantes, com certeza, mas é claro que a gente precisa de toda uma equipe para dar uma assistência bem sucedida aos povos indígenas, né? E é por esse motivo, e vários outros, como eu já citei até aqui, que 70% dos indígenas, nessa época, viviam em condições precárias de saúde. Mudando agora o enfoque, como era a saúde da população geral, sem ser indígena, nessa época entre a década de 80 e 90? Vocês já devem ter estudado aí na faculdade também, que antes do SUS, a assistência era focada apenas nos trabalhadores urbanos formais, né? Por causa do INPS, usava o INPS para dar assistência aos trabalhadores urbanos formais. E excluía os rurais e os informais. Os indígenas também eram excluídos, mas eles foram incluídos em 1973. Ah, que coisa boa, né? Eles foram incluídos. Não, não foi bom nada para eles, porque ser simplesmente incluído no INPS sem ter nenhum plano para a saúde indígena, eles não têm essa consciência, eles não vão buscar a saúde, ninguém foi lá na aldeia explicar para eles, então, assim, eles serem incluídos ou não serem incluídos, não mudou muita coisa na saúde indígena, foi uma questão só de papel, de protocolo, né? Aí, com o enfraquecimento da ditadura, houve um movimento pela reforma sanitária e uma luta aí para a criação do SUS. Os ideais eram universalidade, integralidade e equidade. Em 1988, depois da queda da ditadura, criou-se a Constituição, em 1988, com a ideia já do SUS, mas o SUS realmente foi efetivamente criado só em 1990. Graças a Deus, né? Então, quais são os objetivos do SUS? Os ideais é o acesso universal e igualitário, a descentralização focada nos municípios, a hierarquização dos serviços, que significa isso, a porta de entrada pela atenção primária e a retaguarda com serviços de média e alta complexidade. Então, a maioria dos problemas é para ser resolvido na atenção primária, é só uma retaguarda média e alta complexidade. Esse é um dos ideais do SUS. E também a padronização dos serviços. Bom, mas voltando agora para a saúde indígena, a gente não pode achar que o SUS vai ser igual para os indígenas também. O SUS, ele funciona muito bem, né, com as suas particularidades, é claro que a gente sabe disso, mas para a gente, população geral, que temos uma característica muito similar entre nós, para os indígenas, o SUS, ele precisava de uma adaptação, não daria para ser totalmente igual, porque isso não ia mudar nada também para os indígenas. Então, em 1999, com a Lei Arouca, em homenagem a Sérgio Arouca, que foi um médico extremamente importante também, sanitarista e deputado, em homenagem a ele, foi criado o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, que é um braço do SUS, que tem características especiais justamente porque ele lida com povos especiais, não é como a gente, são povos completamente diferentes, inclusive entre eles. Então, tem um perfil demográfico diferente, epidemiológico, a disponibilidade de serviços para eles é diferente, o acesso, as relações sociais, então, precisava ser diferente do SUS. Por isso que esse subsistema preconizou que cada equipe teria uma especificidade. E, além disso, seria uma responsabilidade do Ministério da Saúde e do governo federal. Então, acabou centralizando a saúde indígena como responsabilidade do Ministério da Saúde, diferente do SUS, porque o SUS, como eu falei anteriormente, ele é descentralizado, né, os municípios, os estados, ele é descentralizado, mas a saúde indígena vem um financiamento totalmente do governo federal. E cada equipe que toma conta de uma certa quantidade ali de aldeias, de um território, tem uma especificidade diferente. Então, em 2010, ou seja, muito recente, né, há 10 anos, criou-se a CESAI. A CESAI é a Secretaria Especial de Saúde Indígena que faz a gestão nacional desses subsistemas da atenção primária, né, para organizar. Então, isso foi em 2010, a CESAI também está engatinhando, tem muitos desafios ainda pela frente, mas já foi um passo. A CESAI, ela coordena o DISEI. O que é o DISEI? É o Distrito Sanitário Especial Indígena. O DISEI nada mais é do que o responsável pela saúde de territórios étnicos, culturais e epidemiológicos. Por que eu falo territórios? Porque, diferente da gente, que a gente se organizou depois dos índios, a gente se organizou e fez os nossos limites territoriais,
em municípios, estados, países. Os indígenas, como eles são uma cultura milenar, eles se organizaram de uma maneira muito diferente da gente, muito antes da gente. Então, o DICEI, ele pega muitas vezes países até diferentes, estados diferentes, e muitas vezes até países diferentes, que aí tem que ter toda uma conversa, né, porque é complicada essa questão. Mas, enfim, é isso que é o DICEI. E a CASAI é a Casa de Saúde Indígena, que é responsável por alojar, alimentar e acompanhar o indígena na média e alta complexidade. Então, vamos supor, o indígena precisa de uma consulta com um especialista, ou precisa de uma cirurgia, ou precisa ficar internado, qualquer coisa que seja. Existe essa casa de apoio, porque o indígena precisa sair da sua aldeia, ir para a cidade e se alojar em algum lugar, se alimentar em algum lugar. A CASAI é para isso, ela aloja esse indígena e acompanha ele no que ele precisa fazer na média e alta complexidade. Para ilustrar melhor, então, tem os postos de saúde que ficam nas comunidades indígenas, eles dialogam com o polo base, ele pode estar na saúde indígena ou não, então ele tenta resolver problemas um pouco de pequenas complexidades, mas um pouco maiores do que as dos postos de saúde. Caso o polo base não consiga resolver, encaminha para a casa de saúde do índio ou para algum hospital, se precisar ser internado, que aí fica nas cidades mesmo. Então, existe esse diálogo entre as referências, né? Atualmente, no Brasil, a gente conta com 34 de SEI, sendo 354 polos base, que a maioria são nas aldeias, que nem eu expliquei, 68 CASAI, que ficam nos municípios, que são as casas de apoio, e 751 postos de saúde, que se localizam também dentro das aldeias. Temos 13 mil profissionais, 13.299, e quase 50% são indígenas mesmo. Isso é muito bacana, porque tem muitos indígenas que são agentes de saúde. Isso é extremamente importante, porque vocês na faculdade também aprenderam, né, que o agente de saúde, ele precisa gerar confiança, ele tem que saber como aquela família se comporta, como ele se relaciona. Então, nada melhor do que um próprio indígena para entender outro indígena e gerar essa relação de confiança. Com todas essas mudanças que aconteceram, desde 1999, que criou-se o subsistema de saúde indígena, até 2010, que foi criada a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, houve uma melhora inicial dos índices de saúde, porque foi uma organização voltada para eles, pensando nessas especificidades. Porém, atualmente, a gente vê uma estabilização dos números. A saúde indígena é em torno de 2 a 3 vezes pior do que a da população geral. Então, a gente ainda tem um caminho longo aí pela frente, desafios, detalhes que precisam ser corrigidos, né? Precisamos melhorar nessa parte da atenção à saúde indígena. A grande barreira é que a nossa saúde foi pautada desde o início em centros urbanos, e isso acaba sendo complicado para as aldeias indígenas. Além disso, nosso modelo é médico-centrado, curativo e individual. Isso não dá certo nas aldeias. Tem que ser um modelo multiprofissional, principalmente de prevenção e promoção à saúde e atendimento familiar, que era o que eu já tinha explicado no começo. Então, a gente tem que readaptar tudo aquilo que a gente aprendeu, todo o modelo que a gente aprendeu, para fazer uma saúde de boa qualidade para a população indígena. Uma linha do tempo para ficar visualmente mais fácil para todo mundo entender. Em 1500, então, em torno de 5 milhões de índios, 450 anos de desassistência na saúde, né? 450 anos, até que em 1950, o Dr. Noel, ele veio com essa ideia, que é uma ideia básica de atenção à saúde indígena, focada nas doenças que o próprio povo europeu trouxe para o nosso país. Em 1967 foi criada a FUNAI, que tinha aquelas equipes volantes de saúde, que iam lá, faziam alguma coisinha e eles já saíam, muito desestruturado. Em 99, a Lei Arouca criou o sistema de atenção indígena, os subsistemas de atenção indígena. E em 2010, a CESAI, muito recente. Aí só o logo da CESAI, para a gente conhecer um pouquinho como que é. Bom, gente, e agora? Depois que eu falei de todas as epidemias que nós já enfrentamos, né, os que os indígenas enfrentaram, inclusive epidemias recentes como a do sarampo, agora a gente enfrenta a Covid-19. E a gente pode perceber que apesar de toda a estruturação em saúde indígena
que durou muito tempo para ser feita e começou a ser feita, aí vamos colocar a partir de 2010, de uma maneira bem feita, ainda assim a gente enfrenta muitos desafios e tem muita coisa que a CESAI também precisa melhorar. A Covid-19 veio mostrar para a gente como a gente ainda está despreparado para lidar com a atenção indígena. Coloquei aqui alguns exemplos. Bom, em março, no dia 17 de março, foi declarada a restrição à entrada nas aldeias indígenas. Só que faltou a proteção dos garimpeiros e madeireiros, né, que é uma coisa que a gente fala muito antes até do Covid, e garimpeiros e madeireiros continuam entrando nas aldeias e levando também a pandemia. No dia 19/3 foi gerado um plano de contenção com medidas genéricas, ou seja, o que significa isso? Usa máscara, álcool em gel, isolamento, isso aí a gente entende, faz muito sentido para a gente aqui na cidade, tem bastante informação. Para o indígena, que ele está ali na sua cultura, fechado, muitas vezes isso não faz sentido, então não dá para ter medidas genéricas, para ele tem que ter uma atenção especial. Então os próprios indígenas começaram a se organizar para combater a Covid-19. No dia 2 de abril, o auxílio emergencial que foi declarado pelo Ministério da Economia aí, não teve nenhuma política para os indígenas, especialmente para os indígenas. Os indígenas, eles têm direito ao auxílio emergencial, só que eles precisam ir lá, ficar na fila da Caixa Econômica, tendo contato com todo mundo, levando depois o Covid para as aldeias. Então, assim, não teve nenhum plano específico para evitar o contato de indígenas com não indígenas. Então, como que eles vão conseguir esse auxílio emergencial, né? Bem complicado isso. Também, em abril, a CESAI sugeriu que o atendimento dos indígenas urbanizados, que já viviam nas cidades, não deveria ser diferente, deveria ser como os outros cidadãos ali, né? Mas o indígena, de qualquer forma, até por essa questão, que nem eu falei, de inequidade histórica, de toda a carga cultural que eles trazem, eles são um povo especial que precisa ser tratado de maneira especial para sua preservação. E aí, infelizmente, no dia 9 de abril, aconteceu a primeira morte de um jovem Yanomami, e a sua comunidade tinha sofrido invasão por garimpeiros. Então, assim, a gente nunca pode saber, né? Não tem como a gente afirmar isso, mas pode ser daí que tenha chegado o Covid nessa aldeia. Até ontem eu peguei esses números, foram confirmados 26.615 casos indígenas, 700 óbitos, sendo 155 povos atingidos. Quero salientar aqui que a fonte que eu peguei foi da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil. Por quê? Nos dados oficiais, se você vai procurar, eles colocam os dados só de terras indígenas homologadas, que significa as terras indígenas que já são demarcadas. Mas, gente, falta muita demarcação de terra indígena ainda para fazer. Isso é uma luta que já dura décadas e muitas aldeias ainda não conseguiram ser demarcadas. Muitas terras indígenas não foram demarcadas. Então, isso gera uma extrema subnotificação dos dados oficiais, e a PIB, então, se reuniu para que elas pudessem dar dados mais realistas. Coloquei essa foto aí, que eu achei bem bacana a mensagem, que a cada ancião que morre, uma biblioteca inteira é queimada. Justamente porque não existe registros, né? A gente tem muito registro sobre a nossa história. Inclusive, é a gente mesmo que conta a história deles nos nossos livros. Eles não têm registros suficientes, né? Isso acaba gerando, inclusive, uma falta de entendimento da cultura deles, porque é a gente mesmo que conta a cultura que não é nossa. Isso é um problema muito grande. Então, cada ancião que morre acaba queimando uma biblioteca inteira com ele, porque é no boca a boca ali, né, que eles contam a sua história, que eles dão os ensinamentos. Isso é muito triste. Para finalizar, vou deixar aqui o conceito do antropólogo Henry Dobbins, que é do cataciclismo biológico, que significa nada mais que o efeito das epidemias trazidas pelos invasores europeus nas populações ameríndias. Esse cataciclismo biológico, ele acontece até hoje, porque a gente continua sendo invasores, a gente continua, pelo nosso crescimento econômico, nosso desenvolvimento econômico, a gente continua invadindo terras e querendo simplesmente tirar o indígena dali, porque ali tem ouro, ali tem um rio que precisa construir uma hidrelétrica, o que quer que seja, né? Então, nessas fotos a gente consegue ver, desde a época da escravidão indígena, na colonização, nessa foto de baixo, no ciclo da borracha, que os indígenas foram escravizados também, muitos mortos, na época da ditadura, que foi um grande genocídio também devido a esse milagre econômico, e até hoje uma foto aí atual, embaixo à direita,
que são protestos em relação à demarcação de terras indígenas e tantos outros direitos que a eles são negados. Eu coloquei no finalzinho aqui um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. É um vídeo de 3 minutos sobre o Ailton Krenak, que é um indígena também dessa tribo, a tribo dele chama Krenak, ou Krenak, eu não sei exatamente como se pronuncia, e ele fez um depoimento no Congresso Nacional, um depoimento muito forte, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Em 1988, é uma das grandes lideranças indígenas que a gente tem no Brasil hoje, ele é conhecido internacionalmente, inclusive, pela luta dele pelo direito indígena. Vou dar play, vocês me avisam se está dando certo aí. Esse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver. Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo dos interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Deu para ouvir, gente? Esse processo de luta de interesses. Deu, doutora, deu para ouvir, sim. Bom, esse vídeo eu coloquei porque ele é extremamente forte e ele fala exatamente sobre tudo aquilo que eu estou falando, né? Que o indígena nunca foi um inimigo da nação, como ele mesmo fala, e ele regou, os indígenas regaram com sangue aí os hectares espalhados por esse Brasil, justamente pela exploração econômica e do trabalho também, como trabalho escravo. Coloquei uma foto no final, dizendo que vidas indígenas importam, porque, mais uma vez, com essa epidemia do Covid-19, os indígenas estão sofrendo como sofrem desde 1500. E, por isso, devido a uma reparação histórica, precisam do nosso apoio e da nossa atenção de uma maneira especial. Tá bom, gente? Muito obrigada pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado. E, se quiserem a apresentação depois, se quiserem conversar comigo, saber mais a respeito da ONG, estou feliz que tem tanta gente que está interessada nisso.
e eu me disponho aqui para a gente conversar, bater um papo, trocar experiências. Muito obrigada mais uma vez. Doutora Rebeca, muito obrigado pela palestra. Acho que realmente esse vídeo veio para encerrar de uma forma para deixar a gente meio até que sem ar, de tão forte e emocionante que é. Porque para nós parece que a colonização acabou, mas para eles a colonização continua até hoje, com eles sendo forçados a saírem das terras, forçados a deixarem a cultura, a língua deles. E a palestra acho que veio para a gente entender e começar a pensar em como a gente, como profissionais de saúde, como seres humanos, como cidadãos, podemos mudar e auxiliar na luta deles. Muito obrigado mesmo, foi excelente. E a gente tem algumas perguntas que mandaram para a gente no WhatsApp e mandaram aqui. Eu vou começar lendo a pergunta da Rebeca Alcântara de Souza, pode ser? Pode. Como podemos saber até onde a medicina ocidental pode intervir sem que vá alterar ou causar danos à cultura dos povos indígenas? Não corremos o risco de praticar um ponto de vista branco e civilizatório sobre eles? Sim, corremos. Essa é a grande questão que a gente tem também, como ONG principalmente, porque a gente tem que saber respeitar o conhecimento deles milenar, e isso é uma coisa que o DICEI, né, que é aquilo que eu expliquei, que são os responsáveis sanitários pela saúde indígena, eles conseguem lidar melhor. Por quê? Eles têm um acompanhamento mais horizontal do indígena. Então, tem coisa que eles precisam mesmo de medicação. Então, vamos supor, se o indígena infarta, ele precisa desse cuidado que vem de uma cultura ocidental, né? Se ele tem diabetes, precisa de insulina, esse tipo de coisa vai além do que a cultura deles até hoje, né, preconizou, mas tem muitas coisas que eles tratam da maneira deles, e a gente tem que respeitar. Então, em relação a dores, em relação a infecções, picadas de mosquito, esse tipo de coisa, eles já têm toda uma organização deles, que o DICEI aprendeu a respeitar. E nós, como ONG, a gente também tem que tomar esse cuidado, porque é muito fácil para eu chegar lá numa consulta e prescrever uma dipirona, sendo que eles já têm um chá ou alguma erva ou qualquer coisa que possa curar essa dor, né? Então, assim, para a gente trabalhar com indígena, a gente também tem que estudar as ervas, estudar os chás, ter esse conhecimento para poder falar para eles, você já experimentou tomar aquele chá que você mesmo faz? Para justamente tentar interferir o mínimo possível na saúde deles. Mas essa pergunta que você fez, Rebeca, ela é extremamente importante e ela também assola a gente no nosso dia a dia. Até que ponto a gente pode chegar para não atrapalhar, não influenciar a cultura indígena. É um grande desafio mesmo que a gente tem que estudar. Por isso que eu falei que a saúde indígena ela não é medicina somente, ela é também, mas ela é antropologia, é história, é política. A gente tem que saber até que ponto a gente realmente está sendo benéfico ou invasivo. Muito obrigado. Doutora Rebeca, a gente tem uma pergunta da Beatriz Roberta. Ela fala assim: os indígenas têm um conhecimento tradicional muito rico, como, por exemplo, a planta utilizada na infecção que você citou. Você acha que estudo científico sobre esse conhecimento ajudaria a valorizar essa cultura ou poderia ter um efeito contrário? Não, eu acredito que ajudaria a valorizar essa cultura, sim. Estudos científicos que comprovassem o benefício, né? Porque o que eles têm é conhecimento passado por gerações. Eles não foram feitos testes, né? Inclusive, até já tem alguns estudos relacionados a isso, as medicinas indígenas, mas não são estudos tão grandes como aqueles que a gente tem para aprovar uma medicação. Então, precisa de muito mais estudos, de muito mais trials, né, de testes clínicos e tudo mais, para a gente poder dizer que uma erva realmente foi aprovada como uma medicação. A gente sabe que é um caminho muito longo e ainda tem muitos poucos estudos publicados a respeito das medicinas indígenas. Doutora, o Pedro Henrique Medeiros, ele diz assim: eu sou acadêmico de farmácia. Gostaria de saber se existe alguma ONG ou serviço que inclua o serviço farmacêutico no cuidado multidisciplinar ao cidadão indígena. Se existe, a inclusão desse profissional, como ela é feita? Certo. Não tenho conhecimento sobre alguma ONG específica que faça, que chame, né, farmacêuticos. Porém, a ONG que eu faço parte, que são os Doutores da Amazônia, a gente já levou, inclusive, biólogos e biomédicos.
porque todo mundo ali consegue ter o seu papel. Então, o biólogo que foi com a gente foi muito bacana, porque ele mostrava para a gente as plantas, ele mostrava o que a gente poderia fazer com aquilo. Então, é um conhecimento que ele trouxe que nenhum de nós tínhamos. Nós, como médicos, fomos com médicos, enfermeiros e dentistas, né? A gente não tinha esse conhecimento, assim como a gente também não vai ter um conhecimento de um farmacêutico. Então, eu acredito piamente que se você quiser participar aí da nossa ONG, dos Doutores da Amazônia, a gente tem espaço para você também, e com certeza a gente vai achar um meio de abordagem em relação à saúde indígena. Todo profissional da saúde, ele é importante e ele tem o seu papel na saúde indígena também. A gente só precisa se organizar. Que nem eu falei para vocês, é um grande desafio que a gente também não tem todo o conhecimento. Então, todos os dias a gente está aprendendo. Então, Pedro, entre em contato com a doutora para você participar da ONG, tem espaço para todo mundo. Doutora, o Vinícius Rosa pergunta assim, como que fica a questão da língua no atendimento? Você acha que o Brasil deveria oficializar as línguas nativas, como outros países latinos, como já fez com a Libra? Sim, então, essa parte da língua é extremamente complicada, porque a gente fica dependente de tradutores, né? Então, muitas tribos que a gente vai, a gente teve esse problema de, às vezes, não ter um tradutor. Ou quando tem um tradutor, é um tradutor extremamente simples, que muitas vezes não domina totalmente o português. Então, é um grande desafio, a gente acaba se comunicando por gestos, entendeu? Às vezes eu pergunto assim, só para vocês entenderem. Eu pergunto, onde você sente dor? É uma resposta simples, que às vezes a pessoa poderia falar, na cabeça. E seria uma resposta simples. O tradutor começa a conversar com o outro indígena, eles falam diálogos e diálogos e diálogos, e eu não entendo nada que está acontecendo, e eu fico pensando, gente, o que eles estão falando? Minha pergunta foi tão simples. E eles falam, para depois ele responder para mim assim, no joelho. Eu penso, gente, o que eles falaram? É completamente diferente, é uma linguagem completamente diferente, que a gente não está ali, né, para questionar, a gente tem que se virar nos 30 para conseguir se comunicar, fazer desenhos, a gente muitas vezes leva desenhos para explicar a saúde da mulher, principalmente, que a Patrícia, eu acredito, daqui vai falar isso, a gente leva desenhos, leva figuras para tentar mostrar, explicar, faz gestos, né, é um atendimento completamente diferente. E em relação, como você perguntou, as línguas oficializadas, com certeza, né, com certeza. Essas línguas são aqui muito antes do português, o português não é Brasil, né, o português veio de Portugal, um país europeu, nós fomos colonizados, nós não somos isso, a nossa cultura, ela é multicultural, com certeza, mas primeiro de tudo é indígena, porque os indígenas estavam aqui antes de tudo isso acontecer, antes da nossa sociedade virar o que é, e depois teve todas as outras influências também, tanto europeia quanto africana, mas com certeza essas línguas deveriam ser muito mais valorizadas e oficializadas do que simplesmente o português, não é nossa única língua. Doutora, agora é um mundo totalmente novo, né? É incrível como a gente pode aprender tanto e temos tanto ainda para evoluir. Agora tem umas perguntas um pouco sobre a sua vivência. A primeira fala assim, como foi a sua adaptação à cultura e quais foram as suas maiores dificuldades? Foi muito, eu fui 2 vezes, né, foi muito maravilhoso também aprender e perceber como as tribos são diferentes entre elas. Então, assim, eu tive muito mais facilidade em me adaptar a uma das tribos que a gente foi, que é dos Paiter Suruí, que era uma tribo mais próxima da cidade. Então, eles tinham mais contato com o meio urbanizado, entendeu? Então, era uma tribo que tinha mais condições, que as pessoas, a maioria das vezes, falavam português, que já usavam roupas como as nossas, e foi mais fácil de eu me adaptar, porque era uma cultura mais parecida com a minha. Quando a gente foi entrando mais para o interior e indo para aldeias que não tinham tanto contato assim com as cidades, foi bem mais difícil, principalmente em relação à língua. Em relação também a como olhavam para a gente, entendeu? Eu estava até conversando com o Daniel antes da gente fazer essa reunião, tem muitas sociedades indígenas que são machistas, então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque uma coisa que é milenar, você não vai conseguir mudar naquele momento, você não está ali para criticar, entendeu? A gente foi orientado, inclusive, a tomar certos cuidados com o que a gente fala, como a gente se comporta, porque é uma sociedade completamente diferente. E já
falando nesse assunto, existe um movimento feminista indígena, que isso é muito importante, isso é muito bacana da parte delas, assim, de tomarem essa consciência, de se portarem na sociedade, defenderem o seu valor, mas são mulheres indígenas que estão fazendo isso, esse movimento, né? Elas têm esse lugar de fala. Então, para mim, foi bem difícil eu me adaptar a essas aldeias que tinham menos contato com a cidade, com a minha cultura. Então, eu estava ali num lugar desconfortável para mim, né? E eu acho que o principal é a questão da comunicação, que você perguntou, que eu mais tive dificuldade, porque a medicina, ela é muito baseada em comunicação. Então, isso é o que eu tive mais dificuldade, para me reinventar, para eu saber falar coisas diferentes, entendeu? Muitas vezes o indígena, ele fica com medo, ele acha que o remédio que você está dando para ele não é bom, que você está querendo matar ele, então você tem que passar muita confiança, até para coletar exames, quando a gente queria tirar sangue dos indígenas, muitos deles não queriam, se negavam, muitos deles se negam a vacinas também, então você tem que criar essa relação de confiança, que não é fácil, uma cultura totalmente diferente do que a gente está acostumado. Para construir uma relação médico-paciente é totalmente diferente, né? Muito mais difícil, muito mais complicado. Muito mais difícil, muito mais difícil. E a gente tem que ter, principalmente, humildade. Quando a gente chega na tribo, a gente tem que ter humildade. Respeitar a cultura deles, respeitar a medicina deles, o que eles pensam, como eles se comportam. Não é achar que a gente, somos melhores, venham pra gente. Como se a gente estivesse ali transformando a cultura deles para algo que é melhor. O que não é verdade, porque, né, a gente vê a nossa sociedade também como tanta coisa não deu certo. Então, a gente também tem que muito aprender com eles. Doutora, perguntaram assim, como que é a aceitação do indígena em relação ao cuidado e onde que se localizavam as tribos que a senhora visitou? Então, as tribos que eu fui, foi em Rondônia. A ONG que eu faço parte, que é Doutores da Amazônia, tem essa relação íntima com Rondônia. Então, é mais Rondônia e Mato Grosso. E a gente tenta sempre focar. Mato Grosso eu ainda nunca fui. Pretendo ir, com certeza. Mas a gente fica tentando focar nesses dois estados e manter mais ou menos as mesmas tribos ali, justamente para ver se está tendo um resultado no nosso trabalho, para ter essa horizontalidade, né? Porque senão a gente vira essas equipes volantes, que nem eu expliquei para vocês da FUNAI, que era uma estratégia da FUNAI anteriormente. Vai lá, faz uma ação muito pontual, só com objetivo curativo, e vai embora e acha que resolveu. E não resolveu, é algo muito mais complexo, que precisa de um acompanhamento. Nós, como ONG, ainda mais da parte médica, né, que a gente ainda está começando, faz aí 3 anos que começou a parte médica, a gente também está aprendendo. Então, tem muitos desafios aí pela frente, e se vocês quiserem participar, acadêmicos sempre são muito bem-vindos. A gente está aqui para o que vocês precisarem para viver essa experiência também. Doutora, a Vanessa Gomes disse assim, parabéns, foi excelente. Meditando as especificidades desses povos, é essencial destacarmos o papel dos AIs, pois essas pessoas são interlocutoras e facilitadoras para que se tenha uma eficácia nas consultas. Sendo assim, como que está sendo a orientação e atualização desses profissionais em relação ao Covid-19? Quando ela fala AI, é o agente de saúde? Isso, agente indígena de saúde. Ah, tá, o agente indígena de saúde. Então, o agente de saúde, como eu falei durante a palestra, eles são extremamente importantes. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo em relação ao uso de insulina. É o próprio agente de saúde que leva a insulina na casa da pessoa, ele pega no posto de saúde, que é onde tem a geladeira, isso porque nesse posto de saúde que eu estou dando exemplo, tem a geladeira, né? Tem vários outros que não tem. Então, ele pega a insulina na geladeira, ele mesmo, todos os dias, vai na casa do indígena que usa a insulina, e ele que aplica. Então, assim, sendo indígena, existe essa relação de confiança. E ele sabe que, o outro indígena sabe que o agente de saúde está ali para o bem dele, porque é da mesma comunidade, muitas vezes é até familiar, porque as famílias lá são gigantes. Então, o papel do agente de saúde indígena, tanto para a população indígena, quanto para a gente, para explicar para a gente o que está acontecendo, como deve ser feito, a melhor maneira, nada melhor do que uma pessoa da própria cultura para explicar para a gente. A gente não vai conseguir, mesmo se a gente lesse livros e livros, é totalmente diferente quando você tem um contato com uma pessoa que é realmente indígena para explicar aí para você. Em relação ao Covid-19,
foi totalmente bloqueada a entrada nas aldeias, foi bloqueada, inclusive, a entrada de muitos DCEI, né? Muitos indígenas acabam recusando a entrada do próprio DCEI, com medo, e isso é um grande desafio, porque eles precisam de orientação, né? A gente até começou a fazer online, o pessoal da ONG, a gente começou a fazer online consultas com os indígenas, só que foi uma coisa que eles não estão adaptados, eles não estão acostumados a usar computador, internet, a internet muitas vezes é ruim, então foi uma coisa que a gente tentou implantar que acabou não dando tão certo, né? A gente não está podendo ir para lá também, o que a gente faz é enviar coisas, então a gente enviou álcool em gel, enviou máscara, sempre tenta conversar com as lideranças, para as lideranças conversarem com os indígenas, explicando da importância do isolamento, de não irem para as cidades. A gente enviou também testes rápidos, conseguimos, foram 200 testes rápidos, se eu não me engano, que a gente enviou para lá, para poder isolar quem der positivo, né, ou quem está com sintomas. Enfim, não sei dizer como os agentes de saúde estão trabalhando em relação ao Covid-19, especificamente agentes de saúde. Sei explicar o que a gente está tentando fazer, o que o DCEI está tentando fazer também. Mas está extremamente complicado. Eu fui, inclusive, compartilhar uma última experiência, fui recentemente para Manaus, e fui trabalhar numa UTI, e nessa UTI tinha diversos indígenas internados, então isso foi bem triste, assim, porque os indígenas estavam numa condição bem grave, e, enfim, quando o indígena está grave e precisa ser removido, muitas vezes ele é removido tardiamente, né? O que acaba trazendo mais prejuízos à sua saúde. Sim. Doutora, não é uma pergunta, mas pediram opinião sobre essa opinião aqui do Léo Barbosa. Ele falou assim, a implementação dos indígenas nas universidades, pensando na questão da comunicação, seria muito importante, já que se tem esse impasse no diagnóstico. É realmente isso, né? Com certeza. Inclusive, existem universidades que são só para indígenas, que eu também não sabia disso. Não sei se vocês sabem, por isso que eu vou falar. Tem universidades e cursos que são direcionados apenas ao indígena. Eu conheci lá um jovem indígena que ele estudava, a faculdade dele, eu não lembro o tema exatamente, né, como que é o nome, mas ele estudava como valorizar a medicina indígena, como valorizar, como trazer de volta aquilo que estava se perdendo. Ele estudava isso. Então, olha que importante, né? Olha que importante um próprio indígena estudar isso, como valorizar a sua própria cultura. Porque é claro que o indígena também tem que estudar os nossos cursos, vamos dizer assim. Então, indígena médico, né? Extremamente importante. Indígena advogado, para defender também seus próprios direitos. Mas esse curso que eu expliquei para vocês também traz muito benefício para a cultura deles como um todo. Como trazer de volta a medicina que está se perdendo por causa da nossa medicalização branca, né, vamos dizer assim, europeia, ocidental. Então, com certeza, a presença dos indígenas nas universidades, principalmente através das cotas, é extremamente importante, porque isso traz benefício para a sobrevivência deles. Sim. Pessoal, eu gostaria de pedir para que a galera que se inscreveu e que não entrou pelo Google Meet com o nome da pessoa que se inscreveu, mandem no chat para que a gente possa validar a presença de vocês, para que ninguém seja prejudicado com relação ao certificado. Doutora, aqui a gente tem uma pergunta que eu acho que até abre um espaço de fala para a galera que quer entrar na ONG. Eles perguntaram como que faz para se inscrever, como que a gente atua, se estudante de medicina pode participar, como que é? Bacana, fico feliz que vocês tenham perguntado isso. A gente também recebe estudantes, até para os estudantes também irem conhecendo, irem se especializando e terem vontade de continuar na ONG quando formados, né? Existe o site da ONG que você pode se inscrever, existem as redes sociais também que você pode mandar mensagem, e por causa da pandemia está meio parado. A gente vai fazer uma missão em outubro, que está marcada essa missão, em outubro, num barco hospital, a gente não vai entrar nas aldeias, mas vai ser num barco o atendimento, e durante esse ano todo acabou não tendo missão, mas futuramente a gente vai voltar, se Deus quiser, né, vai voltar a entrar nas tribos e tudo mais. Então eu recomendo que vocês ou entrem pelo site, ou entrem nas redes sociais, demonstrando interesse para participar e se inscrever. A gente geralmente faz reuniões presenciais, que geralmente acontecem em São Paulo,
e pelo menos em algumas, antes de uma missão, pelo menos em uma ou duas, eles especificam a quantidade de reuniões presenciais que a pessoa precisa ir mesmo, porque daí a gente se conhece como equipe, tem palestras também, uma explicação sobre qual que é a tribo que a gente vai, quais as especificidades dessa tribo. Então, pelo menos 1 ou 2 encontros tem que ser presenciais, mas todo o resto pode ser de maneira online. E podem falar comigo também, se quiserem, se tiverem um pouco mais de dificuldade de encontrar o site ou as redes sociais da ONG, podem falar comigo também, que eu encaminho vocês, vai ser um prazer receber todos que tenham interesse. Acho que depois dessa palestra muita gente vai ter interesse, porque realmente foi muito boa. Inclusive, a gente tem vários e diversos tipos de agradecimento, dizendo como a palestra foi incrível, como a palestra foi muito boa. Tem um comentário do Pedro Henrique, que eu acho que trouxe, que foi, casou um pouco, né, na parte que você fala sobre quando o ancião morre, vários livros são queimados. E ele fala que o incêndio do Museu Nacional também destruiu um enorme acervo de povos indígenas, inclusive de algumas línguas que já foram extintas, tinham objetos e outras coisas de cultura, uma enorme tristeza. E realmente a gente sofre, né? Não como esse povo sofre, mas a gente sofre por eles, pelas dores deles e por nós mesmos, porque são coisas que com certeza mudariam as nossas vidas. Sim, com certeza. É muito triste mesmo, tudo isso que a gente perdeu. Doutora, eu acho que com relação às perguntas, ninguém mais tem nenhuma, só agradecimentos, e agradecimentos e agradecimentos. Então, eu gostaria aqui de dizer para o pessoal, então, vocês estão mandando aí os nomes, podem continuar mandando enquanto eu estou falando, o pessoal da técnica está conferindo para a gente quem veio e quem não veio por conta dos certificados. Mas, então, a gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês agora na primeira palestra de manhã. À tarde a gente tem mais 3. Então, no e-mail que vocês receberam, tá lá os outros 3 links. Então, se você tiver algum problema para entrar em algum link, pode mandar mensagem no coletivo, pode mandar mensagem para a gente ajuda vocês, a gente dá um jeito. O Pedro também trouxe uma outra informação para a gente, que o Hospital Regional de Presidente Prudente, que é o HR, é um hospital que os alunos lá da UniOeste de Prudente, eles vão e fazem estágio lá, internato lá. Ele disse que lá tem um barco-hospital que leva atenção à saúde dos povos ribeirinhos pelas margens do Rio Amazonas. Um projeto incrível. Realmente, é um projeto incrível e, assim, nunca é demais. Tem, que nem eu falei anteriormente, tem a Unifesp, que foi a pioneira no Parque do Xingu. Eles fazem um trabalho incrível e quanto mais universidades puderem se vincular, porque tem diversos povos indígenas, como eu falei para vocês, mais de 200 etnias espalhadas aí por esse Brasil, de difícil acesso. Então, assim, se cada universidade pudesse adotar uma tribo, né, seria incrível, de fazer trabalhos voluntários, de ir, voltar, assim como a Unifesp faz no Parque do Xingu. Então, é isso que a gente também está tentando fazer como ONG, e a Universidade de Presidente Prudente também está fazendo aí esse atendimento com os ribeirinhos, é extremamente importante. Eu acho que se cada um ajudar um pouco, a gente consegue fazer um todo, né? Com certeza, o espaço é o que não falta. E é o que a gente tinha conversado ontem, né, que a gente também tem que entender que a gente está fazendo meio que, não é a nossa obrigação, a gente está levando o retorno que a gente tem, como pessoas privilegiadas que nós somos, a esse pessoal que não consegue, que não tem esse acesso. Que a gente não tem que se sentir sou uma pessoa humanizada, mais humanizado, não sou um herói por estar fazendo isso, é mais ou menos a nossa obrigação fazer isso. Exatamente, também concordo com você, é a nossa obrigação, se chegamos onde chegamos, não foi só pelas nossas próprias pernas, né, a gente teve muito auxílio, muita ajuda aí por fora, e tem muitas pessoas que não têm essa ajuda, não têm auxílio nenhum, e não têm acesso à saúde, então a nossa obrigação é agradecer, né, ao universo e agradecer como a gente chegou até aqui, dando esse trabalho em troca para essas populações mais vulneráveis. Com certeza. Então, doutora, a gente vai finalizando por aqui. Eu gostaria realmente de agradecer a presença, a palestra foi extremamente construtiva e benéfica para todo mundo. Esse papel de criar consciência que você trouxe para a gente, que você fez com a gente, esse papel que você teve, acredito que serviu para ensinar muito a todo mundo o nosso papel na sociedade. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, lembrar vocês que a nossa próxima palestra começa às 2h30, então não percam. Se vocês tiverem algum problema para entrar no link, como eu já disse, mandem mensagem para a gente. E, mais uma vez, agradecer você, doutora, e todo mundo elogiando a palestra.
Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Para mim foi um grande prazer. Espero que realmente vocês tenham aproveitado. E quem tiver interesse na ONG Doutores na Amazônia, pode vir que a gente está totalmente aberto para vocês. Com certeza, muitas pessoas vão mandar mensagem, porque estão elogiando muito. Pessoal, o nosso sorteio, ele vai ficar, dos 3 livros que eu disse no começo, vai ficar para a próxima palestra, para que a gente tenha uma quantidade de pessoas maiores participando e para comprovar realmente que houve o sorteio e os números. Eu vou espelhar a tela no próximo sorteio. Tá bom? Então, gente, é isso. Até as 2h30. Muito obrigado a todos e muito obrigado, doutora. Até mais. Obrigada a vocês. Até mais. Tchau. Tchau, gente.